Fala aí, Chuchu, tudo certo? Eu sou a Gabi, tô comandando a banca hoje. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre carreira freela. Você que tá pensando em sair, recomendo escutar esse episódio com muita atenção até o final, porque vai ter muita dica valiosa. E comigo hoje aqui eu tô com o Rafa. Fala aí, Rafa, tudo certo? Opa, tudo jóia, cara. Muita dica da hora e vamos junto aí que hoje é dia de aprender. Pega o bloquinho de nota e vai anotando, tá ligado? E também a gente tá aqui com o nosso convidado às vezes, o querido Tomás Viana. Fala, Tomás, tudo certo? Fala aí, Gabi, tudo beleza? Então é isso, galerinha. Vamos embora nesse episódio que ele tá legal demais. Então, galera, vamos bater um papo hoje sobre essa transição de agência para entrada de mundo freela, sabe? Tomás, como é que foi a tua experiência? Porque trabalhar numa agência é uma parada, né? Uma pegada. Mas quando a gente muda, a parada fica mais... O buraco fica mais embaixo, digamos assim, né? Fica mais complicado, você recebe muitas mais demandas do que deveria. Então, qual que é a tua opinião aí? Opina um pouco sobre isso, fala um pouco sobre a tua transição também. E eu acho que você é um cara que tem bastante coisa para falar sobre. Massa, Gabi, legal. Primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui. E sobre essa questão, né, de fazer a transição de funcionário, né, para designer independente, hoje eu estou desde 2017 como designer independente, mas desde 2009, né, eu já atuo como designer, então eu passei uns 8 anos dentro de agência, sempre trabalhei em agência, né? Quase toda a minha vida aí de designer. E sim, né, um contexto onde tu tem que, obviamente, sempre mostrar trabalho, tá sempre evoluindo, sempre, né, se dedicando ao máximo ali na tua função. Obviamente precisa desenvolver algumas skills de outras áreas também, né, para saber lidar com os colegas, saber, né, como interagir com o restante da equipe ali e tudo mais. Mas nem se compara ao desafio, né, que é ser um dono do próprio negócio, né, o famoso ser o seu próprio chefe, que todo mundo vende esse sonho, assim, muito como se fosse as mil maravilhas, né. De fato, né, tem muitos pontos positivos. Eu acho que, de boa, assim, acho que a cada 10 designers que eu converso, 12 querem se tornar designers independentes, né, da galera que trabalha em agência ou trabalha de funcionário para alguém, tem o desejo de ser o seu próprio chefe. Mas muitas vezes a galera não imagina, né, ou não saca todas as outras batalhas que tu vai ter enquanto designer independente que de repente como funcionário tu não tem, né? Então eu gosto de dizer que na verdade tu precisa escolher as tuas batalhas, né? Tu pode, se tu for designer funcionário, tu vai ter várias batalhas que tu precisa enfrentar ali, seja do trabalho mesmo, como também outras coisas que tu acaba não tendo, que é a tua liberdade de horário, né, de te organizar do teu jeito, de criar as tuas próprias regras ali no teu trabalho. Mas como designer independente, como um profissional autônomo, né, um freela, tu vai ter todo um leque de batalhas também que tu não tinha enquanto era funcionário, né? Então vai se planejar financeiramente, né, de uma forma melhor, saber que 100% da responsabilidade da grana que vai entrar é tua, né? Tu tem que fazer aquele dinheiro acontecer, tu tem que manter os clientes, tem que atender bem, tem que fazer a parte burocrática. Então são várias coisas aí que muitas vezes a pessoa não saca, ela simplesmente está de repente atordoada naquele momento ali que está vivendo como funcionário, com vários desafios, tendo que acordar cedo, tendo que pegar ônibus, tendo que, né, várias coisas aí da vida de funcionário que a gente sabe que são vários desafios, e a pessoa não enxerga ainda os desafios que ela vai ter como sendo dona do seu próprio negócio, né? Então, na verdade, até uma coisa que eu li uma vez num livro chamado O Mito do Empreendedor, um dos melhores livros que eu já li, inclusive, que ele fala assim, que se tu quer trabalhar menos, então nem cogita abrir o teu próprio negócio. Então fica de funcionário, porque daí tu vai estar só ali fazendo a tua parte, né? O designer vai estar ali só cuidando da pauta que passarem para ele. Nem cogita ser dono do teu próprio negócio mesmo, porque o desafio é muito maior. Então eu acho que quem quer fazer essa transição é porque o principal motivo da pessoa, né, tem que ser porque ela quer trabalhar diferente, ela quer fazer o seu
trabalho ter um sentido diferente, ela quer poder criar as próprias regras do seu jogo, então não tem muito a ver com trabalhar menos, né? Eu muitas vezes trabalho mais, tem dias que eu realmente trabalho menos, tem dias que eu não estou com o saco para fazer as coisas, eu me organizo e tiro aquele dia para não trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, tem essa liberdade, mas tem também as outras batalhas, né, que tu precisa saber lidar com elas. Então é outro jogo, a real é essa, né, é outro jogo. Cara, e você falou uma parada aí que é muito, muito da hora, né? Porque realmente assusta um pouco, né? O cara que quer fazer essa transição, como você falou aí, de 10, 12 quer fazer a transição, quer ter ser dono do seu próprio nariz, né? Quer fazer as paradas. Só que, assim, eu vejo que muita gente quer, mas poucos os caras que têm coragem de ir lá e fazer mesmo, fazer essa transição, largar tudo, largar o CLT, largar o conforto ali de um salário, talvez até um seguro-desemprego para um momento de estabilidade, para ir mesmo se mergulhar de cabeça no mundo freela. Só que assim, talvez não é nem que o cara não saiba porque que, tipo, a quantidade de coisa que ele tem que fazer, mas talvez é justamente o oposto. De tanto ele saber, de tanto ele ver o pessoal falando da dificuldade que é você, atender cliente, fazer reunião, fazer prospecção, fazer ali não só as competências do design, mas também do empreendedor, do atendimento. Você vira o que a gente chama aqui de urgência, né? Você é uma agência de um cara só. Mas isso talvez assusta. Você não acha que pode ser um dos motivos da galera não se lançar? É o cara olhar pra tudo isso e falar, mano, sei não, hein, cara, sei não, é muito trampo. Será que compensa? Será que vale a pena? Não, total. Acho que, na verdade, assim, um dos principais medos, assim, do designer, né, para fazer essa transição, que ele muitas vezes sente medo, é de não conseguir fazer dinheiro todos os meses, né? Porque uma coisa que é muito comum é o cara, quando é empregado e ganha lá, sei lá, R$1.500, R$2.000 por mês numa agência, e de repente ele faz um freela de identidade visual e ele vende lá por R$2.500, R$3.000, R$4.000. E aí ele para e pensa, né? Porra, eu fiz em um job, eu fiz 2 vezes o meu salário, cara. Eu trabalhei 1 semana nesse negócio aqui, 10 dias. E aí ele pensa, porra, eu vou sair fora desse emprego aqui, vou... chutar o balde. Só que aí que vem o desafio, né? É tu vender aquilo todo mês, né? Então, inclusive, a forma que eu optei por trabalhar como designer independente é uma metodologia que eu estou aprimorando ela, inclusive, mas é uma metodologia que não é baseada em ter que vender jobs todos os meses, né? Por exemplo, eu sou um cara que gosto bastante de fazer identidade visual, acho bacana e tal, mas eu me estresso demais e eu demoro para fazer. Eu fico muito tempo em cima do símbolo ali, eu sou muito perfeccionista, eu demoro muito para fazer. Então, assim, por mais que eu goste de fazer, tu gostar de fazer uma coisa, gostar de fazer é uma coisa, mas tu ter que fazer e vender aquilo todos os meses para pagar os teus boletos é bem diferente. Tu começa a pegar ranço daquilo, né? Então eu sou uma pessoa que não queria construir o meu negócio independente num sistema onde eu tivesse que vender identidade visual, tipo 2, 3 projetos de identidade visual por mês e ter que fazer esses projetos todos os meses, né, para conseguir me manter. E isso assusta, porque não é tão simples assim, tu todos os meses fechar negócios e ainda os clientes muitas vezes não vão pagar à vista, então tu precisa ainda vender mais projetos ainda para fazer um fluxo legal de caixa. Então o meu sistema, né, como eu trabalho hoje, é atendendo poucos e bons clientes fixos. Porque eu sou um cara que gosta de fazer muita coisa, eu gosto de mexer com motion, eu gosto de ter um bom conhecimento de marketing digital, de estratégia, sei trabalhar com redação publicitária, sei fazer site, eu gosto de fazer muita coisa e particularmente, modéstia à parte, acho que faço muitas dessas coisas muito bem. Então, eu sou um cara que eu optei por trabalhar num formato mais urgência, só que para poucos clientes, conseguindo uma previsibilidade de caixa com eles, né, fazendo ali um FII mensal com eles. E quando eu quero fazer uma identidade visual, ou quando eu estou com mais tempo livre,
eu pego um projeto aqui, outro ali, mas sem, tipo, ficar... sem o meu caixa depender daquilo, né? Então agora, por exemplo, inclusive eu tava até, antes de entrar aqui na call, eu tava trabalhando num projeto de identidade visual, que eu vou apresentar semana que vem, que é para uma outra empresa de um cliente meu, já que já é um desses clientes fixos, inclusive, que eu vendi um projeto extra para ele. Então eu gosto muito desse sistema, de ter uma carteira fixa de clientes e poder jogar aí com projetos, né, pontuais para fazer uma injeção de caixa e até... Mas aí você optou por esse modelo de FII mensal, né? O cara te contrata, você mantém ele ali e faz trabalhos recorrentes para esse mesmo cara, né? Eu acho que a pira da galera é tipo como encontrar esse cliente, como chegar, como se posicionar no mercado, porque assim, tem agências que é de boa, você vai lá, faz o seu trampo lá durante um bom tempo e depois você pode carregar o portfólio das coisas que você fez. Tem outras agências que ela não deixa você levar o seu portfólio, então o portfólio pertence à agência, ela nem expõe quem é os colaboradores. Isso é péssimo pro cara que quer se lançar, porque ele ficou lá trabalhando durante um bom tempo, agora que ele vai sair por conta própria, ele não tem um portfólio, ele tem que iniciar do zero. E aí, assim, muita gente nessa condição sai sem networking, sai sem conhecer muita gente, sai sem portfólio, sem ter o que mostrar. E aí essa que é assim, imagino eu, né, que é a pira. Porque assim, eu também sou suspeito em falar, porque hoje eu trabalhei um bom tempo como design independente e tal. Hoje eu tô montando terminei de montar meu estúdio de design tá lá, funcionando, tudo certo. Então passei por essas fases também, trabalhei como diretor de arte, trabalhei como designer, como assistente de criação, e dentro de agência, eu tive meu período ali, e eu saí. A minha sorte foi que quando eu saí com um bom relacionamento nas agências, e eu tinha sido emprestado na minha época para muita agência, e eu fazia muito freela em uma agência ou outra, e eu sempre fui muito de boa com todo mundo, e mantive relações, mantive contatos com todo mundo que eventualmente fez um servicinho ou outro. E aí quando eu saí já com essa galera, mandando mensagem para todo mundo, ligando, falando, tô na pista agora, hein, se precisar de mim, tô aí, bora junto. E aí os caras vieram. Só que tem a galera que não tem muito esse relacionamento interpessoal, né, de que você falar com as pessoas, ter um bom relacionamento, fazer um network pensando que quando você precisar, você tem aqueles contatinhos ali. A galera não como é que eu posso dizer? Não se prepara muito bem pra isso, né? E aí você tem uma dica pro cara, tipo, mano, você saiu com uma mão na frente e outra atrás, como é que eu começo agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou me posicionar agora pra conseguir chegar nesse nível que é ter um cliente mensal, um cliente recorrente, enfim. Você tem uma manha aí, alguma coisa? Isso que tu falou é um ponto importantíssimo, assim, a questão de relacionamento, né? De tu desenvolver relacionamento com as pessoas, de por onde tu passa, tu deixar uma boa impressão, tu deixar tua marca mesmo, né? A pessoa lembrar de ti. Acho que o principal ponto é de servir as pessoas, né? Com aquilo que tu sabe fazer bem, com o teu trabalho, não simplesmente fazer a tua obrigação, entregar e era isso, mas realmente se preocupar com essa parte, assim, de entender que, do outro lado tem uma pessoa, tem um ser humano que está montando um negócio, que está apostando muito dinheiro aí para fazer esse negócio funcionar e está confiando uma parte desse processo todo nas tuas mãos, né? Seja de forma direta, te contratando como um freelancer ou até como contratando agência e tu indiretamente está trabalhando ali no projeto, né? E fazendo aquilo acontecer. Então, acho que o principal ponto que os designers pecam é de não entender, de não falar a linguagem do cliente, né? De simplesmente falar a linguagem do design, assim, Nossa, total. Na parte visual, não sei. Vir com termos técnicos, né? E querer falar de proporção área e o caralho pro cliente, o cara não faz a menor ideia do que você tá falando. Exatamente. Então, acho que o principal ponto é esse. Quando tu conversar com o cliente, né, de repente, porque assim, muitas vezes tu faz um freela para um cliente e tu tá muito preocupado com o dinheiro daquele projetinho específico que tu tá fechando com ele,
né? E tu não olha para o mar de oportunidades que de repente aquele mesmo cliente, aquela mesma empresa teria, né, para te oferecer, ou até a possibilidade de uma parceria fixa. Se tu é uma pessoa que daqui a pouco consegue abraçar vários pontos aí da comunicação do cliente, ou dependendo até do cliente, tu pode até fazer uma parceria fixa, cuidando de uma parte bem pontual do design também. Eu hoje tenho clientes que eu atendo num formato mais urgência, né, de cuidar da comunicação dele como um todo, mas tenho clientes também que eu cuido especificamente, por exemplo, da parte de design dos criativos para lançamento lá de produto digital. Então eu cuido só dessa parte, eu estou dentro da equipe do cliente lá, tem o copywriter, tem o cara do tráfego e eu faço só a parte de design. Mas é um valor FII mensal que eu tenho com esse cliente e já é maior do que o salário que eu ganhava quando era diretor de arte em agência, entendeu? Então, mas o principal ponto, cara, é realmente entender que tu precisa... Tem uma frase, acho que, se não me engano, tá em qual que livro que tá, cara? Agora não me lembro que livro que é, mas é uma frase que ele fala assim, tu tem que focar sempre, não pode focar em fechar uma venda, tu tem que focar em abrir um relacionamento. E esse é o principal ponto que eu acho que é onde os designers pecam, assim, eles fecham o freela ali e ficam morrendo de medo se o cliente vai pagar ou não, e já demonstram essa insegurança e essa desconfiança para o cliente, e não se preocupam em agir como se fosse um verdadeiro sócio ali do cliente, sabe? Porra, vamos pegar esse teu negócio aí, vamos olhar para isso aqui, o que a gente pode fazer para vender mais, o que a gente pode fazer para captar mais cliente para ti, e realmente, assim, se colocar como se o dinheiro que fosse sair das estratégias ali fosse do teu bolso mesmo, sabe? O dinheiro é segundo plano, né? Exatamente, o dinheiro parece que é um papinho, né, furado isso que a gente diz, como se dinheiro não fosse importante. Óbvio que o dinheiro é importante, mas realmente em primeiro plano tem que estar o relacionamento com o cliente, saber que por trás de tudo aquilo ali tem um desejo de fazer um negócio dar certo, enfim, ter sucesso naquilo ali, e que tu pode ser um dos responsáveis por fazer aquilo dar certo. E se isso acontecer, cara, que vai chover de indicação do teu nome para tudo que é lado. Eu hoje eu não consigo pegar mais projetos, mais clientes, né, fixos pelo menos. Uma hora e outra eu consigo ainda encaixar algum job pontual, mas os meus clientes, eles estão sempre me indicando, eles estão sempre, passei teu contato lá pro fulano, passei teu contato pro ciclano. Às vezes chega gente no meu WhatsApp que eu nem sei direito de onde veio, fulano te indicou. Então, assim, se tu consegue, né, falar a linguagem do cliente, que não é a linguagem de cor, tipografia, forma e essas paradas que a gente valoriza muito, o designer, o cliente muitas vezes não está nem aí para isso. Você consegue falar a linguagem dele, que é de negócios, de resultado, né, de entregar algo a mais para ele, com certeza o teu nome vai estar na boca dele, tu vai ser indicado para tudo que é lado, tu vai conseguir firmar uma parceria fixa, tu vai ter trabalhos, se não for uma parceria fixa de um valor específico mensal, tu pode ter certeza que todo o trabalho pontual que aquele cliente for fazer, ele vai primeiro orçar contigo, vai primeiro querer fazer contigo. Então, é bem isso que tu falou ali, a questão de relacionamento. E aí tu comentou também a questão de portfólio, né? De daqui a pouco o cara trabalhou um tempo em agência ali, não tem um trabalho para mostrar. De repente tu não vai ter para botar no teu Behance ou, né, divulgar, mas se tu pode ter pelo menos os arquivos no teu computador ali, nem que seja os... É o que eu chamava de portfólio de gaveta. Porque é o seguinte, no meu Behance tinha só material de identidade visual, que era o que eu queria pegar pra fazer e tal, que eu gostava de fazer. Só que aí nego me procurava pra fazer, sei lá, post pras redes sociais. E eu não tinha portfólio disso, mas eu já fazia muito. E aí o cara fala, putz, me manda o link do seu portfólio. Eu falo, cara, se eu te mandar o link, você não vai ver, só tem trabalho de marca. Mas aqui, ó, aí eu tinha separado numa pastinha ali os melhores trabalhos que eu fiz de social media, de post para as redes sociais, mandava pro cara, mandava as imagens mesmo, pegava ali 10 imagens dos melhores trabalhos e mandava, e funcionava, sempre, assim, pra mim sempre funcionou, sabe? Cara, isso daí que tu falou agora, é bem assim que funciona, porque quando tu quer fechar um projeto de maior valor agregado, né, quando não é um projetinho pontual ali de 200, 300 reais, né, uma meia dúzia de posts, coisa assim, se tu quer realmente fechar projetos de maior valor agregado, a melhor forma de gerar valor para o cliente antes, para conseguir, né, depois partir para essa negociação,
é numa conversa 1 a 1, é tu chegar e abrir uma call com o cara, como a gente está fazendo agora aqui, e realmente primeiro ouvir o cliente, né, entender as dores dele, entender o que ele está passando, para daí tu mostrar para ele que tu tem a capacidade de resolver o problema dele, né? E nesses pontos aí, quando tu identifica que tu já fez coisas parecidas para outros clientes e resolveu aquele problema, eu faço exatamente isso que tu falou. Eu pego ali no meu computador, exporto os arquivos, ou às vezes só compartilho a minha tela e digo, não, beleza, eu entendi o que tu precisa disso, disso, disso. Cara, eu já fiz uns projetos semelhantes para um cliente assim, assim, assado. Simplesmente compartilha a tela e mostra, fiz assim, ou às vezes até acessa direto ali o Instagram, o site do cliente, já mostra, olha só, a gente fez assim, o resultado para o cliente foi esse, tal. Então não tem muita frescura, assim, sabe? Não tem hackzinho de portfólio no Behance, não tem, assim, não precisa disso, porque tu precisa realmente conversar com o cliente. E ele precisa entender que tu tem a resposta para o problema dele. Não importa se tu tem já um Behance lá com 50 trabalhos maravilhosos, ele quer saber se tu consegue resolver o problema dele. E aí a melhor forma dele ter a certeza que tu consegue resolver isso é conversando, é no 1 a 1, é fazendo uma call, é dando uma consultoria para o cliente, entendeu? Esse lance aí, né? Porque o cara, por exemplo, eu tiro por mim. Quando eu saí e tal, eu falava, não, cara, eu tenho que ser o profissional, tá ligado? O cliente tem que olhar pra mim e falar, cara, o Rafa é o top designer de Goiânia, sabe? E aí eu ia com... Você vem com aquela pompa toda, aquela arrogância toda, falando termos técnicos, falando bonito pro cliente ali. Só que isso não ganha a pessoa, né? A pessoa olha e fala, putz, mano, esse cara aí só quer me encher de balela. Ele olha pra você e fala, tá, tô fingindo que tô entendendo. Mas na verdade o cara tá em Nárnia e você tá falando assim e o cara não tá entendendo bosta nenhuma. Total. E aí, assim, o que vende é isso daí, entendeu? Se abordar o cara e falar, putz, mano, olha, eu domino aqui as ferramentas, o que você precisa? Bater o mano a mano com o cara e jogar junto, né? Aí é onde mora aquele lance que a gente tava falando, da grana ficar em segundo plano. Por quê? Você vai ganhar a grana vai rolar, não tem problema. A grana vai vir. Só que primeiro você tem que ser parceiro do cara, primeiro você tem que vender sua ideia pro cara, você tem que entender o que ele precisa pra falar, mano, beleza, eu consigo fazer. Quanto que é? É tanto. Bom, pronto, aí já foi, entendeu? Aí a grana, você nem ganha o cara no preço, né? Você não ganha no cara ali fazendo promoção. Exatamente. De post. E tu estava falando ali da questão de vir com uma pompa e tal, né? Tu tem que mostrar que eu não sou um freela que trabalha no quarto de casa lá, eu sou uma empresa, né? E aí tu acha que tu precisa ter... Pior que hoje todo mundo é um freela que trabalha em casa, né? Por causa da pandemia, todo mundo virou um freela que trabalha no quarto. Mas isso é bem interessante também, porque eu também achava, né, que que credibilidade que eu vou passar, né, será que os clientes vão me levar a sério, vão curtir trabalhar com alguém que não tem daqui a pouco uma sede, né, uma estrutura e tal. E na real, cara, o que eu percebi trabalhando em agência, e principalmente ali depois que eu me tornei sócio, né, de uma agência, foi que esse formato de trabalho do freelancer, né, do designer independente, ele é muito atrativo para muita empresa. Porque quando uma agência cresce e começa a ter muita gente, muito cliente, muita coisa, o que precisa acontecer? Qual que é o movimento natural de toda empresa que está crescendo? É burocratizar as coisas, né? Então precisa ter processo para tudo, começa a ter mais gente, né? Então em agência é muito comum ser uma pessoa que vende, outra pessoa que brifa, outra pessoa que faz o projeto e às vezes até outra que apresenta. Então, um telefone sem fio que às vezes fica... chega o projeto pro cliente, o cliente olha, mas não foi isso aqui que eu pedi. Sim, claro, uma pessoa vendeu, a outra que foi lá brifar, que nem sabia o que a outra... Sabe? Ninguém se conversou direito, porque estava todo mundo na correria, então, vai e pega o briefing e passa pro criativo e era isso, então é aquele... É o coitado do atendimento que paga o pato, né? E aí fica um botando a culpa no outro. E o que acontece? Tem muito cliente, cara, que odeia isso. E eles preferem contratar. Comigo foi assim. Teve muito cliente que não aguentava mais a agência e decidiu, né? E tá comigo até hoje por causa dessa desburocratização do processo. Porque sou eu que vendo, sou eu que atendo. E às vezes na mesma hora que a gente está conversando ali, cara, às vezes eu abro meu computador e já... Cara, é isso aqui que tu precisa? Era isso que tu queria? Era isso.
sabe? Então, assim, não tem muita frescura, é muito mais fácil de mudar de rota também quando precisa, sabe? Não tem aquela coisa assim, tipo, em agência tinha muito, foi vendido para esse cliente 3 posts por semana. Mas, porra, aqueles posts não estão fazendo diferença nenhuma, ele precisava de outra coisa, sabe? Então, os clientes que eu atendo não tem essa frescura, assim, é tipo, cara, isso aqui não está funcionando, joga fora, vamos fazer outra coisa, não tem, sabe, custo extra, não tem, a gente se conversa ali, se resolve, segue a parceria e vai embora, não tem muita frescura, sabe? Então, tem muito cliente que gosta, que prefere, né? E não é só empresas pequenas que poderiam pagar pouco. Eu tenho um cliente, cara, que ele é B2B, né? Ele vende para outras empresas, é um produto bem caro. Eles vendem sistemas de armazenagem, aqueles porta-pallet, aquelas coisas para centros de distribuição e tal. E são, assim, cada venda deles é tipo, sei lá, 500 mil, 1 milhão... E eu gravei uma call pelo Zoom com um cliente deles para pegar o depoimento para os materiais que a gente estava fazendo. Eu entrevistei esse cliente do meu cliente e uma das coisas que mais fez a diferença para eles contratarem essa empresa que eu atendo foi justamente a informalidade e a rapidez como eles resolviam as coisas por WhatsApp direto, sabe? O diretor pegava e dizia pro cara, não, peraí que eu já te passo, e já resolvia as coisas, já mandava por WhatsApp, já ia atrás da informação. Então isso foi uma coisa que ele valorizou tanto, que ele viu que a coisa andava, não tinha aquela coisa de, não, vamos passar para o departamento de projetos e em 15 dias nós vamos te dar o orçamento. Não, o cara já pegava e já furava a fila e já... sabe, fazia coisa... É tudo na hora, é tudo mais rápido, né, cara, mano a mano ali. Quando os negócios vão crescendo, é difícil, né, tu manter essa coisa tão informal, assim. Mas o designer independente pode aproveitar muito isso, de atender bem, muito bem, poucos clientes, sem muita frescura, e as empresas valorizam muito isso. E como eu falei, não são só empresas pequenas que pagam pouco, não. Tem às vezes empresas que, né, multinacionais, até empresas que trabalham em outros países que gostam dessa dinâmica e preferem contratar profissionais assim que são mais flexíveis, né? Então tem um campo aberto imenso, mas volta naquilo que a gente estava falando. A pessoa, o designer tem que saber falar a linguagem do cliente, tem que saber ter maturidade de falar de negócios, falar de resultados, sabe? Se comprometer a trazer resultados. Então é outro patamar aí, né, de exigência, mas é perfeitamente possível. Tem muita gente que sai, né, pro mundo freela, sai na louca, querendo assim, eu quero ter muito dinheiro, quero pegar muito cliente para ter bastante dinheiro e eu preciso fazer dinheiro e eu quero ter dinheiro. E ele acaba esquecendo que, na verdade, o que ele precisa fazer é ter uma boa relação com esse cliente, né? Muitas das vezes o pessoal vem até nós, vem até os freela, o profissional independente, enfim, porque ele quer ter esse contato, sabe? E a gente, como sendo freela, a gente tem esse poder de poder atrair o cliente, de trazer ele para dentro do projeto, né? Coisa que é muito difícil você ter numa agência. Não tem como fazer uma reunião de briefing, vai lá o designer junto com o cara, apresenta as opções, apresenta tudo que pode ser feito naquele projeto, avalia as opções que o cliente está te dando, conversa, cria esse laço, às vezes até laço de amizade mesmo, sabe? Tem clientes que às vezes eu fecho a identidade visual, que eu termino a identidade visual e eu continuo conversando, continuo indicando o cliente, porque eu gostei do serviço do cliente, indico o cliente em si para outras pessoas e o inverso também acontece, sabe? Então o freela, quando ele está saindo dessa agência, ele está querendo ir para esse mundo freela, esse mundo do design independente, ele tem que saber também vender o peixe dele e saber ter essa relação com as pessoas, né? Porque... o Tomás fala muito isso, né? Eu lembro de um tempo atrás que ele fala que design é comunicação, né? Então a gente tem que saber se comunicar bem com o cliente, né? Independente de qual seja a forma, né? Isso é muito importante para um profissional que quer sair e é o que diferencia, né? Até um profissional bom de um profissional ruim, digamos assim, né? Porque, cara, você saber se relacionar com o cliente é essencial, mano. Não tem como você sair na louca querendo só pensar no financeiro, né? Se você pensar só no financeiro, você vai se matar trabalhando. Você pode ter dinheiro, mas você vai ter muito mais trabalho, sabe? Você poderia encurtar muito esse caminho, principalmente se preocupando com divulgação.
Se não cria essa relação com o cliente, ele é um cliente que ele vai aparecer, vai te solicitar uma parada e vai sumir. E acabou, sabe? Esse é o contato que você tem. Isso daí é da hora, porque eu vejo a galera lá nos grupinhos de Facebook e tal, se perguntando, cara, como é que você faz pra se divulgar? Como é que você faz? Você gera campanha, você faz alguma coisa e tudo mais? Sendo que, na real, se você fechar, se tiver um bom relacionamento com o seu cliente, cara, você não precisa de muitos clientes. É igual o Tomás tá falando aí, né? Tem poucos clientes, porque só esses poucos clientes já te dá demanda suficiente. É tanto serviço, é tanto job para fazer, que você mal tem disponibilidade para fechar um cliente novo, né? E a galera que sai querendo fazer anúncio. Eu confesso que eu não vejo anúncio de designer. Os bons designers mesmo, os caras estão entupidos de serviço antes mesmo de conseguir sair da agência. O cara já sai com, muito serviço. Uhum. Mas assim, esse lance que você falou, Gabi, da pessoa saber falar, saber comunicar e tudo, é legal. Só que eu, na época de agência, eu era o rato da agência, tá ligado? Eu não sabia conversar com as pessoas. Bichinho do mato. Eu não sabia olhar no olho da pessoa, me expressar. É bichinho do mato total. Eu tinha dificuldade até de defender os projetos. De chegar na reunião, aqui na mesa de briefing, aqui, e falar, olha, o meu projeto é assim, assim, assado, por isso, o conceito é assim, assim, assado, porque eu tinha dificuldade de falar. Mas aí é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Se vocês acham mais interessante o cara se preparar antes de sair de botar a cara a tapa, ou ele vai aprendendo na tora mesmo e toca o barco e vida que segue? O que vocês acham? Eu acho que depende muito da realidade de cada um, né? Assim, a questão de dar o passo, assim, de pedir demissão e começar, né, como designer independente, depende do contexto de cada um. Se a pessoa tem muita conta para pagar, se tem outras pessoas que dependem, né, do salário dela, de repente, também para sobreviver ali, enfim, é um pouco mais delicado, né? Eu acho que não precisa jogar tudo para cima, assim, né, dessa forma. Se a pessoa de repente ainda mora com os pais, de repente, ou, né, tá mais de boa, acho que daqui a pouco pode arriscar, e se não der certo volta para outro emprego, né? Acho que não é, se tu é um bom profissional, se tu tem um bom trabalho, não vai ser difícil voltar para uma outra empresa, né? Mas isso que tu falou, assim, de ser bicho do mato, assim, nas agências, né? Eu acho que é muito comum designer ter esse perfil, principalmente porque muita agência não deixa o designer falar com o cliente, né? Não sei qual que é a experiência de vocês com isso, mas eu via muito assim, tipo, é o sócio lá, é o dono, é o atendimento que vai lá, que brifa, que faz, e só traz ali, bota na jaula ali da criação e tipo, faz aqui, me entrega o projeto e deixa que eu apresento. Então, são poucas oportunidades que aparecem para o designer de apresentar um trabalho, de sentir, né, aquela vibração ali de uma reunião com um cliente, às vezes de repente que tem ali tem um jeito meio difícil de lidar, ou é um pouco nervoso, então tu não tem muitas essas experiências, né? Mas eu acho que dá para aproveitar muito a experiência de freelas, né? Aqueles freelas pontuais que tu faz, cara, ao invés de, sei lá, se tem o costume de mandar por aprovação por e-mail, ou mandar um negócio pelo WhatsApp, agenda uma call, sabe? Começa a experimentar a sensação de estar frente a frente com um cliente real e apresentar aquele projeto, defender, ouvir um não, ouvir uma coisa que tu vai ter que bater né, em contra, vai ter que argumentar. Se de repente não tem cliente de freela, então, em vez de fazer projeto fictício, como muita gente recomenda, pega o cara aí da padaria do teu bairro, pega alguém de verdade, sabe? Um negócio de verdade e faz de graça para ele, então. Tu não estava pensando em fazer fictício? Pega um cara real, então, e vai lá sabe? Faz e apresenta e tem essa experiência de pegar um briefing de verdade, ter a experiência de apresentar um negócio, de sentir as dores de lidar com as pessoas no mundo real, assim. Eu acho que isso é fundamental, né? E se tu, como eu falei, se de repente você ainda é um pouco delicado para dar o passo de fazer isso, assim, né? De largar tudo e já arriscar fazer isso, começa a experimentar em paralelo, sabe? Começa a criar, a provocar essas situações para ter essas experiências. Eu acho que é um passo importante de se dar. Eu não tenho uma opinião muito bem formada, porque na agência
eu já apresentava, como era agência pequena, eram os próprios designers que apresentavam os projetos também. Então eu já vinha um pouco aprendendo a defesa mesmo do projeto lá na agência, também na faculdade, defendendo os projetos da faculdade em si. Então eu já vinha um pouco com isso, sabe? Então, tipo, eu já entrei no mundo do freela, digamos assim, já pré-preparada. Claro que tem muita coisa que a gente só vai aprender quando a gente tá cara a cara com o cliente, e defender projeto com o cliente é completamente diferente de você defender um projeto na faculdade, né? Nem se compara. Mas eu já vim meio pré-pronta para esse mundo, então eu acredito que isso até facilitou muito. Agora, se a pessoa não tem nenhum conhecimento, não tem nada, tipo, é um bichinho do mato, cara, eu acho que o que eu poderia recomendar é, tipo, mano, segura um tempo, sabe? Faz isso que o Tomás falou, vai testando, faz isso em paralelo, estuda, faz um curso de oratória que seja, saca? Mas tenta vir mais preparado, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que tenta ganhar cliente na promoção, saca? Tipo assim, vem e feche comigo. Você fechando comigo, eu vou te dar, sei lá, eu vejo muito aquele negócio assim, logo mais marca d'água por 50% de desconto. Só que, mano, se você tem uma boa oratória, se você sabe vender o teu peixe, se você é um bom vendedor, sabe o que você está falando e você transmite isso pro cliente, mano, você não precisa ficar dando desconto. O cliente não vai querer desconto. O cliente vai querer fechar com o cara que manja, com o cara que sabe, com o cara que ele sente essa confiança, saca? Então, acho que você tem que vir pro mundo do freela não caindo na louca, assim, sabe? Claro que se você, tipo, perdi o emprego e eu me obriguei a fazer freela. Não vai ter outra escapatória a não ser aprender ali errando e fazendo, né? Porque nessa situação aí é meio brusca, né? O cara perdeu o emprego e não tem mais muito o que fazer, né? Então não tem muita escapatória. Agora, se você é um daqueles designers de agência que está cogitando sair da agência, ir uma carreira freela, se tornar um profissional independente, trabalhar por conta, ter essa tua liberdade de horário e tudo mais, cara, vai se preparando. Cara, é impossível a pessoa falar, tipo, eu caí nesse mundo, eu queria sair e agora eu não sei mais o que fazer. Mano, tem internet aí pra isso. Tem o Grids, olha a quantidade de episódios que a gente já falou, mano, se prepara. Freela não é essas mil maravilhas, saca? O pessoal não se liga muito nisso, sabe? Então, se você tem essa possibilidade, você tá pensando em sair, cara, se prepara, faz uns cursinhos de oratória, lê uns livros, sei lá, apresenta pra parede que seja, sabe? Mas brinca, sabe? Tipo, apresenta realmente alguma coisa, tenta defender a tua ideia. Porque se você sair completamente cru, você vai ser só mais um no meio da multidão, saca? Esse lance aí do pessoal apresentar e tal, experimentar, né? Fazer testes e tudo com os freela, é da hora até pra tirar aquele estigma de que o cliente é o vilão da história, né? De que o cliente é sempre o cara que rejeita o projeto, o cara que pede alteração sem pé nem cabeça e tal. E às vezes nem às vezes é falta de conversar, né? Às vezes é falta só de entender o que o cara quer e falar, é só isso? Então tá bom. Não precisa fazer uma nova versão de projeto, é só consertar isso aqui, né? Não, e essa questão assim do cliente ser o vilão, né? Quando tu é um designer independente, né, e tu tem o poder de decisão, vamos dizer assim, né, não vem a pessoa do atendimento ou vem a agência e diz, não, tu tem que alterar e tal. Mas quando tu tá nessa conversa com o cliente, assim, comigo acontece direto, cara, porque eu sei de comunicação, eu sei de design, mas o cliente sabe do negócio dele. Então, às vezes ele vem com um argumento que num primeiro momento, assim, a reação é, porra, vai ferrar com o meu layout, vai ficar uma bosta isso daqui. Aí eu paro um pouquinho, né, tipo, engulo o ego, assim, daí eu presto atenção mais um pouquinho. Cara, isso que ele tá falando faz sentido, sabe? Olhando, assim, com uma visão de consumidor final ou de leigo, olhando, realmente faz sentido, cara. Então, eu aprendo muito com o cliente também. Eu aprendo demais, assim, com os clientes, aí acabo aprendendo sobre o mercado deles, sobre o negócio deles, e isso, de certa forma, contribui para mim como um todo, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, esse é um ponto bem interessante, assim, também de lidar com os clientes, é que tu precisa entender que às vezes eles têm razão, cara. O pior é que às vezes, por mais que ele vai ferrar com o teu layout, aquela ilustração maravilhosa que tu fez, aquele detalhe que tu levou 3 horas para recortar aquela porcaria daquela foto para fazer aquilo ali, o cliente vai dizer, não, tira fora isso daqui, eu preciso só de um ponto vermelho aqui.
E aí tu vai ficar pé da vida, mas depois tu vai olhar e dizer, pô, realmente, era só fazer isso aqui que já resolve. Então tem que ter esse jogo também de cintura, essa compreensão, né, de ter uma visão não como designer, mas como um consumidor, né, como alguém que está lendo aquilo inserido no mercado, num contexto, e ter uma visão de fora, né? Então a gente aprende muito com os clientes também, por mais que às vezes seja difícil de engolir, tem que... Doloroso, né, cara? Nossa, isso que você falou, né, da questão de saber engolir o ego, né? Também tem muita gente que não, tipo assim, fui eu que fiz, então é isso aí, eu tô falando. É isso mesmo, e dane-se, eu não quero saber. Porque eu usei a proporção áurea, porque eu usei a teoria do... Usei a teoria das cores, essa imagem, ela tá aqui porque não sei o que, não sei o que. Tá, mas eu só quero dizer que eu tô uma promoção e os produtos estão por R$1,99, mano. Saca? Às vezes é só isso. Não. A gente fica muito preso em teoria também, né? Eu vejo muito profissional preso em teoria, preso em, eu tenho que fazer arte milaborante, tem que ter efeito para ser legal, tem que ir não sei o quê, tem que ter um recorte maravilhoso. E às vezes não, cara. A gente tem que saber que muitas vezes uma coisa simples é o que vai resolver pro cliente, sabe? Principalmente com material de social media, sabe? Eu vejo muita gente aplicando 1001 efeito, fazendo não sei o que, botando foto, botando textura, botando ilustração e tipo as artes do Grids, assim. Pô, de sacanagem. Mas que às vezes precisava de tudo, tá ligado? Às vezes não precisava de tudo aquilo para comunicar o cliente, sabe? Vai mudar toda a comunicação visual a partir de hoje. Agora, Não, vai mudar tudo. A grande maioria das vezes é o que faço, e agora vai mudar tudo. Eu entendi indireto, hein? Entendi. Tá perdendo muito tempo, não é assim. Olha, eu quero ficar 3 horas pra fazer uma arte. Mas bem isso, tipo assim, eu acho que a lição que fica também é você saber exatamente o que você quer fazer, né? O que você gosta de fazer. Você quer sair pro freela, mas é pra fazer o quê, né? Tipo, vai ser marca, vai ser vídeo, vai ser post pras redes sociais, vai ser, sei lá, o website, né? O cara ele tem que sair meio que também com um direcionamento do que ele quer, né? Porque senão ele atira pra tudo quanto é lado, fecha, topa tudo que aparecer e no final das contas não faz nada, né? Entra numa areia movediça. Eu acho, assim, eu tenho uma opinião sobre esse tipo de coisa, assim, que hoje se fala muito, né? Tu tem que ser especialista, porque é só especialista que ganha bem, porque quem é generalista não tem lugar, porque quem faz várias coisas não faz nada direito. Eu não concordo muito com isso, sabe? Eu acho que na verdade existem perfis de pessoas, tem pessoas que se dão melhor fazendo mais de uma coisa, tem pessoas que gostam mais de focar, e às vezes focar bem ultra focado mesmo, tipo, sei lá, lettering, sabe? Uma coisa mega artesanal, assim, que a pessoa dedicou a vida para aprender a fazer aquilo e vai ganhar dinheiro fazendo só aquilo, beleza. Só que essa questão de generalista e especialista, eu não vejo como coisas antagônicas, sabe? Como coisas opostas. Eu vejo como fases de uma mesma jornada. Eu acho muito saudável começar fazendo várias coisas e no meio do caminho tu encontra, né? Tu vai se encontrando e vai afunilando o teu leque de serviços. Porque, enfim, eu acho que é até mais fácil tu começar como designer independente se permitindo fazer mais coisas, né? Porque de repente fica mais fácil até de fechar uma parceria fixa com o cliente, né, de poder cobrir várias pontas ali da comunicação dele e tudo mais. Eu faço isso hoje, né, e hoje eu estou numa fase do meu negócio onde eu já tenho alguns parceiros que eu consigo delegar algumas coisas, né, então, por exemplo, tem uma parte toda de tráfego que hoje eu já tenho um gestor de tráfego que me ajuda, a gente discute sobre a estratégia, mas não sou eu que opero diretamente as campanhas, as coisas para os meus clientes hoje. Tem um outro designer que me auxilia, tem um redator hoje, né, tudo remoto. Então, no meio do caminho, tu vai descobrindo as coisas que tu é bom, que tu quer realmente meter a mão na massa, que tu quer focar, e tu vai afunilando os teus serviços e vai cobrando mais caro gradativamente. Só que no início é muito difícil, assim, tu começar como um especialista ultra nichado que vai cobrar 50 mil reais por identidade visual, e, sabe? E tem outro ponto também que foi o que eu falei antes, né? Por exemplo, eu poderia focar, ser um designer especialista em identidade visual e nichar nisso.
mas eu não tenho saco para ficar fazendo identidade visual toda hora, eu não gosto, eu gosto de fazer de vez em quando, entendeu? Então eu não me coloco essa etiqueta de especialista em identidade visual, sabe? Eu sei fazer, meu portfólio tá lá para provar isso, eu gosto muito de fazer, vários clientes me procuram para fazer isso, mas eu não quero vender só isso e viver disso, né? Então... Não, mas eu falo, assim, não é nem pra eu ficar de vilão aqui, até porque eu sou generalista total, só que eu falo assim, mais pro cara ter um direcionamento do que ele quer fazer, de como que vai ser a estratégia que ele vai traçar para alcançar, né, para sair do ponto A e para o ponto B. Porque é o seguinte, por exemplo, eu escolhi identidade visual, mas tem um porquê. Primeiro que eu adoro fazer, mas segundo porque é um trabalho que ele é um trabalho de base, eu costumo falar para os meus clientes. Porque com base nesse serviço, você vai fazer website, você vai fazer redes sociais, você vai fazer papelaria institucional, você vai fazer tudo isso. Então acaba que você faz aquilo que você está fazendo aí, que é ter a recorrência do cliente. O cara fez a identidade, putz, ficou muito bom e tudo mais. Cara, agora eu preciso fazer minha papelaria e eu não vale a pena você procurar outro profissional, sendo que você já tá ali, né? Putz, agora eu preciso fazer minhas redes sociais. Putz, mano, você já tá aqui, faz aí pra mim, entendeu? Então, assim, essa foi a minha linha de raciocínio. Então, quando eu falo do cara meio que já saber exatamente o que ele vai fazer, é meio que definir uma estratégia de como que você vai se inserir no mercado, o que você pode se beneficiar mais daqui, mais daquilo outro, né? E mesclar isso com o que você gosta de fazer, né? Inclusive, a gente até fez um episódio, né, Gabi? Sim. Do generalista versus especialista. Nem sei se foi pro ar. Olha... Mas a gente comentou. No dia da gravação deste episódio, não foi pro ar, eu acho. Mas eu achei que esse episódio que estamos gravando hoje sair... Já vai ter ido pro ar, sim. Só para contextualizar o Tomás, é porque a gente grava e aí a gente vai fazendo uma gaveta de conteúdo e o episódio vai sair, sei lá, 1 mês depois, 2 meses depois. Então a gente nunca sabe se saiu, se não saiu, e a gente fica perdidão. Não, muito bom. Não, mas isso que tu falou faz total sentido, assim. Eu acho que o grande lance é o designer olhar para si e ver todas as habilidades que ele tem, como que ele pode conectar isso para oferecer um serviço contínuo para poucos clientes, né? De uma forma que ele não pareça um faz-tudo, né? Tipo aquele freela que pega qualquer coisa. Não, ele sabe fazer várias coisas, mas ele se posiciona de uma forma que ele tá mais para um consultor de marketing, de design do cliente ali, né? Que sabe como resolver as coisas, mas de uma forma onde tudo se conecta fazendo sentido, né? Não é simplesmente o cara que sabe fazer um monte de coisa e faz um monte de coisa pingada, aleatória, né? Então acho que esse é o posicionamento que o designer precisa ter, assim, né? Se ele quer, óbvio, abraçar mais coisas, né, dentro das suas demandas. Ou se não, que nem a gente estava falando antes também, se o cara já é muito, assim, ele já naturalmente é muito nichado, né? Ele também pode daí focar em construir a comunicação dele em cima disso e criar relacionamentos, né, com clientes que precisem daquele tipo de serviço. Bom, então agora a gente está chegando nos nossos minutinhos finais aqui do podcast. Eu queria pedir então, assim, a gente falou sobre muita coisa, deu muita dica bacana nesse episódio, então eu gostaria aqui, pra você fechar com chave de ouro. O cara caiu de paraquedas no mundo do design, está começando a entrar na carreira como profissional independente. Qual é a dica matadora que você daria para esse pessoal, hein, Tomás? Esse lance de dica matadora é difícil, né? Botar uma arma na cabeça do cara e falou... São várias coisas bem importantes que a gente falou aí, mas eu acho que a questão de se preocupar mais em construir relacionamento do que em pegar aquele dinheirinho daquele projeto específico que tu vendeu de freela, sabe? Eu acho que essa é a mentalidade, assim, é entender que o cliente do outro lado ele não é o vilão da história, ele é um cara que está querendo fazer o negócio dele funcionar e ele precisa de ajuda para isso. E se tu se posiciona como um cara que vai ajudar ele, não simplesmente trocar ali um jobzinho por uma determinada quantia de dinheiro, as chances de tu conseguir criar uma parceria fixa com esse cliente ou que ele te indique também para outros clientes, bons clientes, né?
fica muito maior, né? Então acho que a construção de relacionamento é um dos principais pontos que a gente falou aí. Rafa? Cara, eu acho que é bem isso aí, só complementando o que o Tomás falou. Eu não gosto muito quando a gente fala, eu concordo com tudo que ele falou. Tem que acrescentar, mas o lance é isso, sabe? É tipo, você conseguir identificar, cara, eu quero fazer o quê, sabe? Eu quero trabalhar o resto da vida como CLT, eu gosto, porque tem gente que tem perfil, né? De trabalhar como CLT, o cara quer ter o salário dele ali, a segurança, e tá tudo bem, não, nada contra. Mas tem um cara que tem a ver empreendedora, sabe? O cara que quer se libertar, fazer seu próprio horário, né? E tudo. E, cara, se você tem esse desejo, eu falo o seguinte... Já vai pensando aí, criando estratégias de como você pode se inserir no mercado, que tipo de cliente você quer atender, sabe? Já pega por base a experiência que você teve na agência e fala, cara, por que eu tô saindo disso? Eu tô saindo disso porque eu não gosto desse perfil de cliente que eu atendia na agência. Então procura outro, tenta fazer relacionamentos, faça network. Eu acho que a palavra assim, que mais resume a vida do freela é network. Por quê? Nos momentos de baixa, que você não estiver ali fechando o job, cara, você tem seus colegas que vão estar te enviando o job, sabe? Que vão estar te recomendando seu trabalho. E é aquilo que a gente falou no episódio. Não faça só pela grana. A grana é importante. A grana, maravilhoso. Ninguém tá falando mal de grana. Mas faça pensando no melhor que você pode fazer com aquele job. Porque com certeza isso daí vai trazer resultados e vai te garantir que você vai se manter aí muito e muito tempo na carreira de freela. Bom, então é isso, galera. Eu quero agradecer demais mesmo a presença do Tomás. E já fica aqui o convite também. Se quiser aparecer mais vezes por aqui, é só dar um alô, já sabe onde encontrar a gente. Pô, virar figurinha carimbada aqui do Grids. Não, já vai virar aqui, não tem, gente. Já adotamos. Então, Tomás, fala teu arroba aí, se divulga também, né? Maravilha. Cara, o meu arroba eu vou ter que soletrar, né? Porque eu não sou o Tomás, né? Eu sou o Tomás com TH e Z, né? E aí o meu arroba é pior ainda, porque é Tomás Viana. E aí é Tomás com TH e Z e Viana com 2 N's. Arroba Tomás Viana. Me acha lá, o meu site também é tomasviana.com. Mas eu acho que esse aí, todas as minhas redes sociais é arroba Tomás Viana. Me acha lá, me segue, me acompanha. Tem conteúdo bacana lá também pra galera que tá pensando aí em sair fora da vida de funcionário e virar designer independente. Tenho também trazido conteúdos bem legais aí sobre isso lá no meu Instagram. Pra você que tá nos assistindo aqui no YouTube, você vai ter uma vantagem que todos os links vão estar aqui na descrição. Agora, se você estiver nos ouvindo em qualquer outra plataforma de streaming, cara, faz o que a plataforma permitir, compartilha, manda pros amigos, segue a gente lá no Insta também, @gridsmentais, normalzinho. Tudo quanto é lugar você vai achar a gente com esse nome. Então por hoje é isso, um grande abraço, falou! Falou! É nóis, valeu! Até mais!